Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre métodos de melhoramento de espécies autógamas, que corresponde à unidade 2, seção 1 do livro de vocês. Bom, antes de mais nada, a gente tem que começar falando da importância do melhoramento genético, dentro da agricultura, né? Como que surge uma nova cultivar? Uma nova cultivar, ela começa a ser desenvolvida a partir do interesse do produtor ou do consumidor. E aí as empresas de melhoramento genético, elas vão buscar isso no campo e começam a pensar aí nessa nova cultivar através de seleção de plantas, pensando nas características desejáveis pelo produtor e pelo consumidor. E o melhoramento ele tem uma importância significativa porque a gente consegue, por exemplo, aumentar a produtividade, aumentar a produção de alimentos, visto que a população ela vem crescendo aí numa constante ao longo dos anos. Com o melhoramento a gente consegue aumentar a produção de alimentos sem precisar necessariamente abrir mais áreas. Então a gente consegue, sem aumentar a área, aumentar aí a produtividade, o rendimento por área aí, das plantas. O que ajuda o Brasil é que a gente tem um potencial de produção pelo nosso clima, né? Então a gente consegue aí desenvolver aí e cultivar aí durante o ano todo, dependendo da região e do regime de chuva e da planta que está trabalhando. Então o melhoramento ele começa buscando o que o produtor quer melhorar. Então quando eu olho para o lado do produtor, ele pode querer melhorar o ciclo de uma planta, resistência ou tolerância à doença, à praga, altura de planta que vai se adaptar melhor, por exemplo, à colheita mecanizada, rendimento, adaptação em novas áreas. Um exemplo disso é a soja. Se a gente pega a soja que é plantada no Rio Grande do Sul e traz ela para o Mato Grosso, não conseguiria bons rendimentos. Por quê? Porque nós temos um fotoperíodo diferente. Então, a soja é uma planta que é influenciada pelo fotoperíodo. E quando eu pego as cultivares que são plantadas lá no Rio Grande do Sul e trago para cá, se são cultivares que não são melhoradas para essa característica e são sensíveis ao fotoperíodo, o que ia acontecer com essa cultivar aqui? Qual que é o principal fator que o fotoperíodo influencia nas plantas? Está relacionado ao florescimento. Então, essa cultivar de soja, ela iria florescer mais cedo aqui na nossa região. E quando essa planta floresce mais cedo, o que acontece? Ela fica com porte menor. Se ela fica com porte menor, ela vai ter menos ramificação, vai ter menos formação de flores e, consequentemente, de vagens. Então, o melhoramento, ele olha muito a necessidade aí, e esse seria um exemplo, por exemplo, para aumentar aí a área de plantio de determinada cultura. Tem também a questão do consumidor. Olhar, por exemplo, o tempo de cozimento do arroz, da mandioca, do feijão. Não adianta eu fazer uma mandioca com extremas produtividades, com grande produtividade no campo, mas na hora que essa mandioca for para a panela, ela demorar para cozinhar, ou ela cozinhar e não ficar com um aspecto agradável, ou desmanchar demais, cozinhar, enfim. Então o melhoramento ele não olha só para o produtor, ele também olha para o consumidor em relação ao sabor, ao valor nutricional dos alimentos, rendimento de óleo, por exemplo, de oleaginosas no caso da indústria, produção de fibra no caso do algodão. Então tem todos esses quesitos, né? Então quando a gente vai pensar em uma definição para melhoramento genético, o que a gente pode dizer? Arte e ciência que visa a modificação genética das plantas ou animais para torná-las mais úteis ao homem. Essa modificação, galera, quando a gente conversa aqui dentro dessa disciplina, nós estamos falando de melhoramento genético clássico, tá? Quando eu falo de melhoramento genético clássico, o que eu estou fazendo? Eu vou selecionar
plantas da mesma espécie, eu vou fazer cruzamento entre plantas da mesma espécie. Nós não trabalhamos aqui, por exemplo, com melhoramento. No melhoramento clássico, nós não vamos ter aí uma nova cultivar transgênica, por exemplo. Porque a transgenia ela já envolve aí uma outra espécie. Eu já vou alterar o DNA da planta de uma outra forma, em laboratório. Eu vou cortar esse DNA, vou retirar uma parte, vou inserir um pedaço do DNA de uma outra espécie. Então, essa é outra linha de melhoramento, tá? Dentro aqui da disciplina, a gente fala de melhoramento genético clássico. Então, eu não tenho desenvolvimento de cultivares transgênicas. A gente tem o desenvolvimento, sim, de novas cultivares, melhoradas geneticamente, mas de forma tradicional, trabalhando sempre com as mesmas espécies, tá? Então, procura-se características serem melhoradas em determinada espécie. E aí, depois que essa cultivar ela começa a ser desenvolvida, ela vai sendo testada aí em cada região. O tempo de melhoramento ele é longo, dependendo da espécie, da característica que está querendo melhorar. Pode demorar 5, 8, 10 anos para se desenvolver uma nova cultivar. Então, é interessante as empresas pensarem bem no que elas vão querer melhorar. Definir bem essas etapas dentro de um programa de melhoramento genético para não perder tempo nem dinheiro. Então, quando a gente pensa nessas etapas do melhoramento genético, o que a gente pode ilustrar? Primeiro, definir exatamente quais as características a serem melhoradas naquela planta, né? Então, em que ponto eu vou trabalhar? Eu vou melhorar o ciclo, vou desenvolver uma cultivar mais precoce, uma altura de planta um pouco maior para se adaptar melhor a uma colheita mecanizada, uma planta com melhor valor nutricional, com uma vida pós-colheita mais longa. Então, é importante definir bem aí como é que se vai, quais as características a serem trabalhadas dentro do programa de melhoramento. Feito isso, vai ter que se identificar o germoplasma que vai trabalhar. O que é esse germoplasma? Ele entra aí nessa seleção de genitores. Quem são os genitores? As plantas que eu vou selecionar para fazer os cruzamentos para dar origem a essa nova cultivar. Então, essas plantas elas têm um germoplasma específico, um DNA. E esse DNA ele tem que ter o quê? As características desejadas, que eu quero melhorar, que eu quero ter nessa nova cultivar aí que eu estou buscando, tá? Faz então a seleção desses genitores, faz o cruzamento desses genitores, de forma artificial ou natural, dependendo aí do sistema reprodutivo dessa planta. E nós já vamos falar sobre isso. Depois eu faço uma avaliação e uma seleção dessas progenes, para perceber aí se essa característica foi transferida de pai para filho, de geração para geração. Então, avalia aí as progênies, que são os filhos, são as sementes oriundas aí, resultado desse cruzamento dos genitores. E por final, se faz um teste de campo. Esse teste de campo é importante para depois o detentor da cultivar conseguir, por exemplo, recomendar essa cultivar. Quando vocês pegam, por exemplo, aqueles saquinhos, vão no mercado, quando vocês forem no mercado, qualquer local, alguma casa agropecuária, procura aqueles saquinhos de semente de hortaliça. Se você olha atrás desses saquinhos de semente de hortaliça, lá vocês vão ver que tem ali a recomendação da época de semeadura, do local de plantio, do espaçamento. E isso tem para todas as cultivares. Eu já falei isso, para quem já fez fitotecnia já sabe quando eu falo, por exemplo, de estande de plantas. Quem define aquilo? O detentor da cultivar, quem selecionou aquela cultivar, quem desenvolveu aquela nova cultivar. Porque aquela recomendação específica de estande, de época de semeadura, de local de semeadura, que quando a gente muda o local, a gente muda, por exemplo, a latitude, muda o clima, muda o fotoperíodo, muda o regime de chuva. Então, aquelas recomendações são para o melhor desenvolvimento desta cultivar específica, tá? Então, a gente tem recomendações por cultivares, de acordo com esses testes aí que se faz no final de um programa de melhoramento genético. Então, a seleção de genitores, ela tem aí alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, a gente tem que pensar em caracteres agronômicos chaves. O que seriam isso? Primeiro ponto, em relação à produtividade, tá? A gente também não pode deixar uma planta, por exemplo,
resistente à doença, mas ela ser pouco produtiva. Sempre que se insere uma característica aí dentro de melhoramento, principalmente de resistência à doença, isso acaba demandando uma certa energia da planta. E aí ela acaba naturalmente ficando um pouco menos produtiva. É o caso, por exemplo, da soja resistente à ferrugem. Então, a ferrugem é a principal doença da soja. E as cultivares resistentes a ferrugens, elas tendem a ser um pouquinho menos produtivas, comparada com algumas outras cultivares tradicionais que são utilizadas pelo produtor. Porque isso demanda uma certa energia da planta para desenvolver essa resistência. Então, às vezes o produtor ele prefere manejar a doença com época de semeadura, escape, fungicida e não utilizar essa cultivar aí que é resistente. Então, caracteres agronômicos chave são importantes para a gente não desenvolver uma cultivar que depois vai ficar em desuso, tá? Então, pensando principalmente aí na produtividade média dessa planta. Porque se eu faço uma planta com uma característica específica boa, mas pouco produtiva, o produtor vai manejar ela de alguma forma. Seja com inseticida, com fungicida, com adubação, com época de semeadura, com estande de planta. E não vai querer essa cultivar mesmo sendo resistente aí, por exemplo, à doença, mas que não tem uma boa produção. Então esse talvez seja um primeiro caractere agronômico chave. E depois a gente tem que saber se essa característica ser melhorada, ela vai conseguir ser transferida, ela vai ser fácil de ser transferida de pai para filho, como é que eu vou inserir isso dentro de um programa, pensar na herança desses caracteres a serem melhorados, né? Como é que isso vai influenciar no tempo do meu programa de melhoramento, qual o método de melhoramento que eu vou utilizar para isso. Então é importante selecionar bem esses genitores, tá? Desde a época que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ele já faz seleção de plantas. Claro que naquela época, no homem das cavernas, vamos dizer assim, não tinha nada de ciência naquilo, né? Ele observava ali, quando ele começou a desenvolver aí plantações próximas às moradias, ele percebia que sementes melhores, colhidas de árvore melhor, davam aí plantas melhores, né? Então a seleção ela já existe desde muitos anos atrás. Antes era mais arte do que ciência e hoje a gente já vê muita ciência envolvida nisso. Então, antes de mais nada, para a gente começar a pensar nos métodos de melhoramento, a gente tem que pensar e conhecer principalmente o sistema reprodutivo da planta. Então, existem espécies que se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Então, plantas assexuadas são aquelas plantas que se reproduzem aí por propagação vegetativa, onde eu não tenho cruzamento entre plantas, eu não tenho sistema reprodutivo envolvido, em relação ao pólen, ao estigma. São plantas que vão se reproduzir de forma propagativa. E existem as plantas sexuadas, e aí dentro das plantas sexuadas a gente tem a definição de planta autógama, alógama e mista. Uma planta autógama é aquela que realiza mais de 95% de autofecundação, ou seja, o pólen de uma antera vai germinar sobre o estigma da mesma flor ou de outra flor da mesma planta. Uma planta ela é considerada alógama quando ela tem mais de 95% de fecundação cruzada, ou seja, quando o pólen ele vai germinar o estigma de uma flor de outra planta. E as plantas mistas aí, elas ficam entre essa taxa de autogamia e alogamia, então elas não têm nem 95% de autofecundação e nem de fecundação cruzada. E aí elas são consideradas mistas, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar de métodos de melhoramento para autógamas. Não que esses métodos não podem ser usados em alógamas ou mistas, tá bom? Aqui a diferença dos métodos é só onde ele é mais utilizado ou menos. Mas eu posso usar esses métodos para alógamas da mesma forma que a gente vai ver métodos em alógamas que a gente pode usar para autógama, tá? É só pensando aí na maior utilização dos métodos.
Então, trabalhando com plantas autógamas, a gente sabe que essas plantas elas vão se reproduzir por autofecundação. O pólen vai germinar aí na flor, na mesma flor ou em outra flor da mesma planta. Normalmente, a maioria das plantas autógamas elas são hermafroditas, ou seja, elas têm aí a parte masculina e a parte feminina na mesma flor. Então, o cruzamento dessa seleção de genitores ele ocorre de forma artificial. E aí é a hibridação, que já é um dos métodos de melhoramento, né? Então, essa hibridação ela é um dos métodos que eu faço aí o cruzamento artificial aí dos meus genitores escolhidos, tá? Hibridação nada mais é do que então um cruzamento. Como é que é feito esse cruzamento? A gente pega, seleciona os genitores, as duas plantas, com germoplasma desejado, com as características desejadas, e eu sei que o DNA dela vai ter essas características. Faz a emasculação dessa flor, então essa flor deve ser emasculada. O que é isso? É a retirada das anteras para evitar a fecundação. Então a gente tem aí, a maioria das autógamas tem flores hermafroditas. Se eu não retirar ali a parte masculina, essa flor vai fecundar. E aí não vai ser possível fazer esse cruzamento artificial, essa hibridação artificial aqui, ó, da imagem. Então a emasculação nada mais é do que a retirada das anteras. Para que eu retiro essa antera? Para evitar a fecundação dessa planta autógama, já que eu quero fazer um cruzamento aí artificial entre plantas. Então, depois que é feita essa retirada das anteras, faz a coleta do pólen. Normalmente a coleta do pólen é feita com uma pinça, igual tá aqui na imagem, ó. Então, passa a pinça ali sobre as anteras, com cuidado, né? Depois, passa essa pinça sobre o estilete da planta receptora, então sobre a parte feminina da planta que vai receber esse pólen. E assim é feito o cruzamento artificial. É importante a gente conhecer esse sistema reprodutivo, então no caso aqui falando de autógamas, para quê? Para saber como é que faz esse processo de hibridação, que já entra dentro de um método de melhoramento, para conhecer o sistema reprodutivo, para saber como trabalhar aí no início dos métodos de melhoramento, tá? Então as plantas autógamas, as plantas autógamas nós já sabemos que são uma população de linhagens puras. Por que elas são uma população de linhagem pura? Porque são plantas oriundas de sucessivas autofecundações. E aí essas sucessivas autofecundações tornam essas plantas aí com os locos em homozigose. O que são esses locos em homozigose? Tem o mesmo par de alelos, então elas tendem a ser mais homogêneas, tendem a manter uma maior homogeneidade. Existem alguns mecanismos que favorecem aí essa autofecundação. Por exemplo, cleistogamia. A cleistogamia é o que acontece na soja. O que é a cleistogamia? É a fecundação antes da abertura do botão floral, tá? Então, quando a flor ainda está lá fechada, a fecundação já ocorre ali com o botão fechado. A hora que a flor se abre, aquela flor já foi fecundada. Então, isso favorece esse alto grau de autofecundação. Outra coisa que favorece aí esse alto grau de autofecundação é a quilha. A quilha ela tem no feijão, por exemplo. A quilha é uma estrutura em forma de espiral que está presente na flor do feijoeiro e de outras plantas, e ela envolve a parte masculina e a parte feminina da planta, ou seja, ela envolve o androceu e o gineceu da flor. E aí, como essa estrutura aí em espiral envolve essas duas partes, isso também vai facilitar aí a autofecundação. Além, por exemplo, do sincronismo de amadurecimento do pólen, do ovário, do estigma, né? Então, ambos amadurecem no mesmo tempo, na mesma época, isso favorece a autofecundação. A maioria das plantas são de flores hermafroditas, o que também favorece a autofecundação dessas plantas, tá? E a autofecundação é o maior grau de endogamia que uma planta pode alcançar aí
é com a autofecundação. Então, o maior grau de endogamia é alcançado em plantas autógamas, por conta da homozigose nesses locos, tá? E aí essa endogamia vai causar essa homozigose aí. O que é endogamia? Cruzamento entre indivíduos geneticamente semelhantes. Se eu estou cruzando a planta com ela mesma, isso é o maior grau de endogamia, é o mais semelhante possível que eu posso ter, né? Essa planta fecundar ela mesma. Por isso que o maior grau de endogamia é alcançado aí com plantas autógamas, tá? Mesmo que uma planta ela tenha aí uma taxa pequena de fecundação cruzada, né? Já que uma planta autógama ela pode ter até 5% de fecundação cruzada, surge aí uma certa heterogeneidade nesse caso. Só que logo esses locos vão voltar a ser homogêneos por conta dos ciclos sucessivos de autofecundação que ela vai fazer, que são mais frequentes do que a fecundação cruzada, tá? Da mesma forma, essas plantas elas têm baixa carga genética. O que é carga genética? Aquelas perdas que acontecem por alelos letais, semiletais e deletérios. Lembram? Porque quando surge um alelo letal, por exemplo, ele logo já é expresso, porque ela vai estar num locus ali heterogêneo, por exemplo. Normalmente ele vai surgir por mutação. E logo ele vai ser eliminado por seleção. Então, justamente por quê? Por conta dessa autofecundação, tá? E aí isso vai causar menor depressão endogâmica e menor carga genética, tá? E eu falei sobre isso em sala de aula com vocês, quando eu falei desses alelos letais, semiletais e deletérios. Então, a busca do melhoramento, na verdade, ela é o quê? Aumentar o alelo favorável, né? E porque é esse alelo que vai me dar aí a característica desejada. Então, só entrando aqui nessa população de linhagens puras, essa teoria das linhas puras que a gente conhece hoje, que são plantas aí oriundas de processos de autofecundação. Então, essa teoria ela foi desenvolvida por um botânico dinamarquês, Johansen, em 1903, com uma série de experimentos com a variedade de feijão. Ele utilizou o feijão da variedade Princes. Então, o que esse dinamarquês ele fez? Ele pegou um lote de semente de diferente tamanho e investigou o efeito da seleção sobre o peso médio dessas sementes nas progênies, no filho. Então ele fazia a seleção de plantas, cultivava essa semente e queria saber o efeito da seleção sobre as progênies, sobre o filho. Então ele fez uma separação em grupo e análise por 6 gerações. Então, ele tinha progênies provenientes de semente mais pesada. Então, ele pegou sementes de plantas, escolheu plantas que tinham sementes mais pesadas e escolheu plantas que tinham uma semente de peso menor. E ele percebeu que a diferença de peso era de origem genética e ambiental. Depois de fazer esse estudo depois de semear aí, depois de 6 gerações, ele percebeu isso. Então, o que ele fazia? Ele pegou sementes grandes e sementes pequenas e faz análise por 6 gerações, selecionando somente essas sementes. E ele percebeu que ele tinha aí uma certa variação no peso, mas sempre as sementes grandes permaneciam aí com peso maior e as sementes menores permaneciam com peso menor. Então, a herança ela vinha da origem genética e as variações que ele percebeu no decorrer dessas 6 gerações por origem ambiental. Então, ele percebeu que existiam variações de origem genética e de origem ambiental, que é o que a gente sabe hoje, que deu origem aí à teoria da linha pura. Então, há variações herdáveis e variações causadas pelo ambiente. Outra coisa que ele estabeleceu dentro dessa teoria é que a seleção só é eficiente se recair sobre diferenças herdáveis, que isso parece simples para nós hoje. Então, não adianta eu querer selecionar uma planta para transmitir essa característica de pai para filho, se não for uma diferença herdável, se for uma diferença, por exemplo, por conta do ambiente. Aí não vai dar certo. E essa seleção, ela não vai gerar variação. Então, ele trabalhou com feijão, que são plantas autógamas. O que vai gerar variação nesse tipo de população?
cruzamento entre plantas, então cruzamento artificial que vai gerar variação. Quando a gente vai só selecionando, essas plantas vão continuar fazendo autofecundação. Então eu tenho que começar esse programa de melhoramento em autógamas, já que eu estou trabalhando com linha pura, com um cruzamento artificial, para gerar essa variabilidade, para deixar os locos heterogêneos, para depois eu conseguir aí transmitir essa característica de pai para filho e esses locos voltarem em homozigose, tá? Então, uma linha pura é toda descendência por autofecundação de um único indivíduo homozigoto. E nós vimos isso lá quando nós falamos de Mendel. Lembra Mendel trabalhando com as ervilhas? Como é que ele sabia que ele estava trabalhando com uma planta pura? Porque ele fazia a autofecundação por várias gerações seguidas. E aí, no final, ele sabia que essa planta era pura. O que é uma planta pura? Uma planta que tem os locos em homozigoses, que tem o mesmo par de alelo aí para cada locus. Então, aí entrando dentro dos programas de melhoramento, a gente pode ter aí, para começar, o primeiro passo, é selecionar as plantas que vão originar, que vão dar início ao nosso melhoramento genético. Então, quais plantas eu vou utilizar para fazer o cruzamento, que vai servir aí, são as plantas que vão ser aí os pais aí, que eu vou tentar transmitir essa característica depois de pai para filho. Então, a gente tem a seleção de plantas aí, individuais, com teste de progênie, tá? Esse teste de progênie, ele avalia o genótipo dos genitores, ou seja, avalia a carga genética, avalia o DNA dos pais, das plantas que eu selecionei para fazer o cruzamento, com base no fenótipo dos descendentes. Então, como é que funciona esse teste de progênie? Bom, eu quero essa planta A e essa planta B, que eu quero a característica que tem na A e a característica que tem na B, e eu vou unir essas duas características. Então, selecionei duas plantas, selecionei os meus genitores. Faço o cruzamento artificial entre essas plantas. Aí eu vou avaliar o fenótipo do meu descendente, dos meus genitores. Então, esse teste de progênie é isso, tá? Avalia o genótipo dos genitores com base no fenótipo dos descendentes, para ver o quanto essas plantas vão conseguir transmitir essa característica, tá? Então, esse teste ele surgiu em 1859 e ele comprovou que ele era mais eficiente do que selecionar indivíduos direto, porque neste caso a gente está avaliando aí mais de um indivíduo, a gente avalia aí a família e tenta reduzir o efeito desse ambiente. Então, eu tenho aqui uma geração de plantas, faço o cruzamento, né, artificial. Esse cruzamento originou semente, plantei essas sementes. Aí eu tenho uma seleção de plantas individuais. Pego essas plantas, seleciono essas plantas. Cada planta dessa vai virar aqui uma linha. Então, eu estou selecionando aqui agora as progênies, faço a seleção entre essas linhas, e aí depois eu vou fazer a avaliação aí dessa progênie. Então, esse é o primeiro passo, seleção de planta individual com teste de progênie. E aí a gente tem os métodos que vão começar utilizando a hibridação ou cruzamento. Seleção massal, método genealógico, método SSD e o método do retrocruzamento. E no final tem a hibridação. Então, nós vamos falar sobre cada um desses métodos, tá? Para entender a diferença da aplicabilidade desses métodos. Primeiro, seleção massal. A seleção massal, pessoal, 2 segundinhos que eu só vou ali pegar uma água, só um pouquinho. Esqueci da minha água hoje antes de começar a gravar, mas vamos lá. A seleção massal é um dos métodos mais antigos. Ele avalia a população original e vai selecionar com base no fenótipo, para melhorar a população final, tá?
É um método que é muito influenciado pelo ambiente, então o melhorista tem que tomar cuidado, ele tem que ser eficiente em perceber aí se as variações estão ocorrendo por conta do ambiente ou do genótipo, tá? É um método eficiente aí para caracteres qualitativos e de alta heritabilidade, ou seja, que são fáceis de transmitir de pai para filho. Então, como é que funciona esse método de seleção massal? Começa com um cruzamento artificial de duas plantas que foram selecionadas. Então, eu coloquei aqui o pólen da planta A no estigma da planta B. Fecundou, essa planta produziu semente. Eu peguei essa semente e plantei. Tenho a geração F1. Começo a fazer seleção. E aí eu vou fazendo seleção das melhores plantas. Colheita em bulk, o que é? Eu seleciono as plantas, colho todas essas plantas selecionadas, misturo essa semente e planto novamente. Então eu começo lá com o cruzamento, deu semente. Tem a geração F1. Colho toda essa semente, começa a seleção. Selecionei essa planta. Colho todas as plantas selecionadas, misturo a semente e planto. Seleciono as plantas com característica desejada, colho todas essas plantas selecionadas, misturo as sementes, planto. Então aqui eu vou trabalhando com seleção das melhores plantas, colho todas as plantas selecionadas e vou compor na próxima geração. Quando chega em F5, a semeadura vai ser em linha cheia, ou seja, eu vou... Aqui no início a semeadura é um pouquinho mais espaçada, para eu ter aí, por exemplo, a possibilidade dessas plantas se desenvolverem bem, e quem tiver mais adaptado ao ambiente vai se desenvolver melhor, vai ter uma planta que vai ser uma planta que tem uma genética melhor, então já vai entrar dentro da seleção. Então aqui eu faço uma semeadura em linha cheia em F5. Então já é a semeadura no espaçamento indicado aí da cultivar. Seleciono planta. Cada planta aqui agora vai virar uma linha, tá? Então eu colho as sementes dessa planta, vira uma linha. Colho a semente dessa planta, virou outra linha. Então, a partir aqui de F5, a gente não mistura mais as sementes, tá? Eu seleciono a planta e cada planta virou uma linha. Depois a gente faz aí a seleção das melhores linhas em F6. Essas linhas, essas sementes aí são misturadas e vão para os testes, tá? Então vai no ensaio de rendimento, teste de adaptação local, ensaio de produtividade, para ver onde que vai desenvolver melhor essa planta e onde vai recomendar ela, dependendo da época de plantio, tá? Então, ela é parte do princípio de seleção de indivíduos e amostragem de semente. É interessante, por exemplo, para se trabalhar com uma resistência a doenças. Se o patógeno estiver presente no campo, eu selecionar plantas que são mais tolerantes ou resistentes, esse é um método eficiente para doença de planta, tá? Então, vantagem desse método é ter uma rápida execução e é simples, tá? Então, é relativamente simples. Faço o cruzamento, até F5 eu vou selecionando planta, misturando e plantando. Selecionando planta, misturando a semente e plantando. A partir de F5 ali, essas plantas vão ser colocadas em linhas cheias, no espaçamento recomendado. E aí em F5 eu vou selecionar a planta, cada planta vira uma linha. Depois eu seleciono essas linhas e vou para os testes de adaptação. Desvantagem desse método é que ele tem mais sucesso para características de alta herdabilidade, fáceis de ser transmitido de pai para filho, que são caracteres mais relacionados a caracteres qualitativos, né? De coloração, de altura de coloração de pelo, de coloração de folha, de presença ou ausência de algum tegumento liso. Então, todos esses caracteres mais qualitativos, eles são mais fáceis de ser transmitidos. Deve ser utilizado em ambiente onde o caráter em seleção vai se expressar. Por quê? Porque a seleção é com base no fenótipo, no que a gente está vendo, né? Eu estou selecionando essas plantas com base no meu fenótipo, esperando que a genética seja transferida de pai para filho. Nosso outro método é um método genealógico chamado de pedigree.
Utilizado no melhoramento de espécies autógamas com frequente alugamia, ou seja, são aquelas espécies que se encaixam aí como mista. Não tem nem 95% de fecundação cruzada, nem 95% de autofecundação. Por exemplo, o algodão. O algodão é assim. Então, ele é usado nessas plantas com frequente alugamia para desenvolvimento de linhagens puras em uma população de mistura de linhagens. Porque como elas têm aí uma alta taxa de fecundação cruzada, são populações que não são linhagens puras. Então, é utilizada principalmente aí para desenvolvimento dessas linhagens puras, tá? Aqui no método genealógico, a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente da seleção massal, porque a seleção de plantas já começa a partir de F2. E a partir de F2, elas já vão plantadas em linhas. Então, lá na seleção massal, a gente selecionava as plantas, misturava tudo e plantava de novo até F5. Aqui não, aqui em F2 a gente já seleciona e já vai plantar em linha na geração F3, tá? Então, e cada uma dessas gerações, o melhorista ele vai fazendo anotação em cada geração, né? Para depois no final ele conhecer toda essa descendência. Então, aqui ele já tem que ter um olhar mais crítico logo no início, né? Porque já começa a seleção e plantio em fileiras logo no começo, tá? Então, como é que é feito aqui? Então, a gente tem o cruzamento da planta 1 com a planta 2, deu semente, plantei essa semente, eu tenho a geração F1. Essa geração F1 ela vai fazer o retrocruzamento, ou seja, eu vou deixar ela se desenvolver de forma normal. Peguei essa semente e plantei. Tenho aqui a geração F2. Faço a seleção de plantas em F2. Essas plantas elas vão ser colocadas mais espaçadas na próxima geração. Por que esse espaçamento? Para ter uma avaliação mais individual dessas plantas, tá? Então, cada planta vira uma linha em F3, então já no início ela começa assim, cada planta vira uma linha, depois cada linha vai virando uma família, e aí vai selecionando essas famílias de plantas em fileiras, e esse processo vai se repetindo até F7, então seleciona uma linha dentro dessa família, essa linha vira uma família, seleciona uma linha, essa linha vira uma família, tá? Então, cada planta em F2 vira uma linha em F3, a gente não mistura tudo como misturou na seleção massal. Cada linha vira uma família. E aí eu vou selecionar essa linha aqui, vou colher todas essas sementes e vou fazer várias linhas, outra família. Vou selecionar essa linha, vou colher todas essas sementes e vou fazer várias linhas que são outra família. Então, esse processo vai indo aí até o final. Então, em F5 aqui, que começa depois de F4, quando a gente está em F5, começa a semeadura num espaçamento normal, tá? Então, aqui em F2, ela é colocada espaçada, vai sendo colocada espaçada até F5. Então, essas linhas que eu vou selecionar aqui, que vão me dar outras famílias, elas já são colocadas num espaçamento que vai ser indicado para a semeadura. E junto com elas, coloca uma testemunha. O que seria uma testemunha? Uma cultivar, por exemplo, com característica parecida, mas que não tem aí a característica que você está querendo melhorar, que está querendo inserir, tá? Para nível de comparação, tá? Então, em F5 se coloca essa testemunha e vai até, por exemplo, começar os ensaios de produzir. Em F6, F7 começam os ensaios comparativos com essa testemunha. E depois em F8 vem os ensaios de produção preliminar e os testes de adaptação local até desenvolver essa nova variedade aí que pode ir até F13. Depende da dificuldade da transmissão do caractere de pai para filho. Então aqui esse método genealógico ele é mais longo, ele é mais trabalhoso do que a seleção massal, tá? Então ele tem mais anotações, ele demora mais tempo em campo. Então, as vantagens desse método. Como ele tem já um espaçamento maior ali logo no início entre plantas, e cada planta já vira uma linha logo no início,
a gente tem um descarte genótipo inferior logo nessas gerações precoces. Diferente no massal, que a gente selecionava a planta e colhia tudo, aqui não, a gente vai selecionar as plantas e cada planta já vira uma linha logo no início. Então, eu já posso descartar genótipo inferior aí, que às vezes eu selecionei por alguma questão ambiental, né? Outra vantagem é que ele propicia a expressão dos caracteres sob seleção em diferentes ambientes. Que ambiente? Local ou ano. Porque como ele tem várias gerações, eu posso ter diferença de um ano para o outro. E aí, essa expressão, a gente vai perceber se ela vai ser influência do ambiente ou se está mesmo na genética da planta, né? Por conta desse método ser um pouquinho mais longo. Desvantagem, ele não permite cultivo fora da estação, então as plantas têm que ser cultivadas aí na época de recomendação de plantio, tá? Por isso ele também torna-se mais longo, porque só dá uma geração por ano. Exige muitas anotações e é mais trabalhoso e exige maior espaço de área experimental. Então, para tentar minimizar essas desvantagens, surgiu o método do SD, Single Seed Descendente, ou seja, descendente de uma única semente, tá? Então, ele surgiu para reduzir o tempo dentro de um programa de melhoramento. Então, para reduzir esse tempo, para se atingir uma alta proporção de locos em homozigose, com avanços das gerações fora da época de semeadura, ou seja, nesse caso aqui, pode ser cultivado dentro de casa de vegetação. Não precisa se trabalhar no campo. E aí, como eu estou trabalhando dentro de uma casa de vegetação, eu consigo ter mais de um ciclo por ano, tá? Então, ele acaba ficando mais curto, para reduzir o tempo, tá? O processo de amostragem de semente começa na geração F2 e a seleção vai iniciar somente após F5. Então, vamos ver o esqueminha aí desse método. Faço o cruzamento, essa planta produziu semente, plantei essas sementes. Colhi essas sementes que foram plantadas, plantei novamente. E aí eu vou colher aqui apenas 2 a 3 sementes de cada planta que está se desenvolvendo. Só que nesse caso aqui não tenho seleção. O que está trabalhando aqui nesse momento que eu não tenho seleção de F2 até F5? As plantas que mais se adaptarem, que mais tiverem condição de se desenvolver, vão se desenvolver e vão produzir semente, tá? Então, vai colher aqui 2 a 3 sementes de cada planta, passo para a próxima geração. Colho 2 ou 3 sementes, então eu não preciso de muito espaço, eu posso fazer essas etapas aqui dentro de casa de vegetação, porque o que eu quero? Fiz o cruzamento, deixei essa planta aqui em heterozigose. Agora eu quero que esses locos voltem a ficar em homozigose e eu ver se a minha característica no final foi inserida ali dentro do final do programa de melhoramento, tá? Então, esse espaço aqui de F2 e F5, ele pode ser feito em estufa. Em F6, começa a seleção. Então, o que eu faço aqui? Eu vou colher sementes das linhas, dessas linhagens puras aqui, que eu já sei que elas já estão em homozigose, para fazer os testes, tá? Então, eu seleciono as plantas em F6, cada planta vai virar uma linha. E aí, eu seleciono as linhas e vou para os testes de adaptação local. Então, viram que a gente tem aí até agora 3 métodos. Na seleção massal, a gente seleciona a planta desde o início, mistura tudo e colhe. Aqui não, a gente vai colher aí 2 ou 3 sementes de cada uma. Então, essas primeiras etapas podem ser feitas dentro de casa de vegetação. O intuito aqui fiz o cruzamento e deixei aí essa característica que eu tentei inserir nesse cruzamento se expressar e se desenvolver nessas plantas. Depois eu vou selecionar somente as plantas que estão com a minha característica de interesse aí, melhorada. Cada planta vira uma linha. Seleciono as linhas e depois essas sementes vão ser misturadas de cada linha e vão para os testes de adaptação local, tá? Então, planta em parcela com seleção e repetição até mais ou menos F9. Aí que vai para lançamento, para teste local, para o lançamento da nova cultivar, da nova variedade.
Então, aqui só um resuminho de F2 a F5, somente plantio e colheita, sem seleção, pode ser em casa de vegetação. Não colho todas as sementes, uma ou duas sementes para fazer a amostragem da geração seguinte já é suficiente. Em F5, essas plantas vão ser avaliadas aí da mesma forma de colheita individual. Faço o plantio dessas progênies na F6. A F6 eu vou fazer a avaliação de plantas, que é onde eu começo a avaliação de planta. Cada planta vai virando uma linha. Então, a vantagem desse método é a rapidez, por quê? Porque no início eu posso trabalhar aí com casa de vegetação e ter mais de um ciclo por ano. Então, isso me dá mais sementes aí por ano. Então, por isso que eu tenho aí essa rapidez, tá? Então, eu consigo conduzir 2 ou até 3 gerações por ano, dependendo do ciclo da espécie. A desvantagem é que a gente não tem seleção nas gerações precoces, né? Eu não tenho seleção de planta, eu só vou colhendo semente e plantando novamente. E eu não tenho benefício também da seleção natural, porque eu estou trabalhando num ambiente fechado, no caso de vegetação, e aí isso acaba não acontecendo dentro desse método. E aí o método do retrocruzamento, que esse método ele existe mais para melhorar, vamos dizer assim, uma cultivar que já existe, que já está sendo plantada, tá? Então eu tenho uma cultivar de boa aceitação, mas que tem um defeito. Surgiu uma doença e ela está suscetível a essa doença, está com um hábito de crescimento não está muito adaptado à colheita, um porte de planta inadequado. Então, ele vai melhorar uma característica específica dentro de uma cultivar que já está em uso pelo produtor, que o produtor já gosta, com qualidade. E aí, vai querer o quê? Esse método ele busca transferência de alelo. Eu vou pôr um alelo desejado numa cultivar que eu quero melhorar um ponto específico, tá? Então, esse alelo a ser transferido, ele tem que ser expresso no fenótipo dessa planta, para a gente poder fazer essa seleção e essa transferência. Então, normalmente essa transferência tem que ser de um alelo dominante, de uma característica dominante. O método do retrocruzamento, ele funciona para características que estão relacionadas com o alelo dominante. Então, a cultivar, por exemplo, que já existe, que o produtor já planta, ela tem o genótipo recessivo para aquele alelo em questão. E eu quero um doador, uma planta doadora que tenha o genótipo azão dominante para esse alelo em questão. Então, se eu quero um porte, ela tem porte baixo, é azinho, mas daquela mesma espécie eu tenho plantas com porte mais alto que são azão dominante. Então, é essa característica dominante que eu quero passar para essa cultivar que o produtor já usa e já gosta. Então, a cultivar que já existe, que eu quero só inserir o alelo nela para melhorar ela é chamada de genitor recorrente. E o doador pode ser qualquer genótipo que tenha esse alelo dominante de interesse. Então, como que se faz? Eu tenho aqui o genitor recorrente, que é a minha cultivar que eu já gosto, que o produtor já gosta, e eu tenho o genitor doador, que é uma planta que eu quero, que tem o alelo azão dominante, que eu quero inserir essa característica. Faço o cruzamento entre essas duas plantas, vou ficar aí 50% dominante e 50% recessivo. E aí eu vou fazer o retrocruzamento. Então, eu vou pegar essa planta aqui, cruzar de novo com a genitora recorrente. Vou pegar essa planta, cruzar de novo com a genitora recorrente. Sempre selecionando aí as que têm a característica de interesse. Então, por exemplo, cruzei essa com essa. Me deu planta azinho e azinho. Pelo fenótipo, que eu sei, por exemplo, vai expressar a característica que eu quero. Então, eu vou pegar as plantas de F1 que tem a característica desejada e vou cruzar de novo com o genitor recorrente. Aí, eu vou pegar essas plantas que têm a característica desejada e vou cruzar de novo com o genitor recorrente. Até no final aí de 5 ou 6 gerações, eu conseguir eliminar todos os azinhos e eu ter a minha cultivar que já existe, genitor recorrente, né? O meu cultivar que o produtor já utiliza, com a característica desejada. Vamos ver se fica mais claro. Essa planta é baixa.
É uma cultivar boa, mas um porte muito baixo é ruim para colheita mecanizada. Esse genitor doador, ela tem muito problema com doença, é uma planta pouco produtiva, mas o porte dessa planta é interessante. Então eu quero pôr essa planta alta com essa cultivar produtiva que o produtor já gosta. Cruzei esse genitor com a minha planta alta. Os filhos eu vou ver quais são altos e quais são baixos. Então eu vou pegar somente as plantas altas, porque o azinho ele ainda vai ser alta. Então eu tenho que eliminar esse azinho da população. Então eu pego, por isso que eu faço esse cruzamento várias vezes. Eu pego as plantas altas, cruzo de novo com o genitor recorrente. Esse azinho ele vai sendo eliminado. Ó. Eu pego as plantas altas, cruzo de novo com o genitor recorrente. Até no final aí eu selecionar somente, eu ter somente planta alta na minha população de filhos, tá bom? Então esse método, ele, como já é uma cultivar aí que está em uso e eu só inseri um alelo dominante de interesse, ele já pode ser multiplicado e ir para o produtor, ele não precisa passar pelos testes de adaptação local. Você não mudou nada relacionado à produtividade, à adaptação ao clima, a ciclo. Então ele já pode ser para o produtor. Já é aceita pelo consumidor, você não vai ter um risco aí de ter o trabalho perdido, do produtor não aceitar o seu trabalho, né? As recomendações para cultivo vão ser as mesmas. E como já é uma cultivar conhecida, você pode fazer tudo em casa de vegetação. E aí isso também facilita aí o espaço, o tempo para o melhorista, ok? E por fim a gente tem aí a hibridação, que também entra como um método de melhoramento, né? Que nós falamos dela lá para frente, que é a união de genitores que possuem genótipos diferentes, ou seja, cruzamento de plantas com DNAs diferentes, é um cruzamento artificial, né? Aí que eu tenho se eu cruzo duas autógamas, como as autógamas tendem a estar em homozigose, quando eu faço a hibridação eu estou cruzando plantas aí com genótipos diferentes. Sempre que eu cruzo duas linhagens puras, a gente tem um híbrido heterozigoto, tá? Então eu tenho aí uma linhagem pura, azão, com outra linhagem pura, bezão. Sempre que eu cruzar uma linhagem pura, como ela tem o mesmo alelo, sempre o filho vai ser heterozigoto. E se eu estou cruzando linhagem, isso aqui vai ser um híbrido. Por que é um híbrido? É o cruzamento entre plantas, entre espécies diferentes, tá? E aí depois desse cruzamento, elas vão trabalhando com autofecundação até obter os indivíduos homozigóticos. Bom, encerramos por aqui os nossos métodos de melhoramento de autógama, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar ali no momento da nossa aula, turma matutino 8 horas da manhã, turma noturno 7 horas da noite, que eu vou estar lá para esclarecer qualquer dúvida de vocês, ok? Pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula.